Olá, meu nome é Laila Landim Costa e, juntamente com a mestranda Luana Pereira Mendonça e a professora doutora Karina Lopes de Vito, executamos o trabalho de iniciação científica intitulado A Localização do Forame Mandibular, um estudo retrospectivo através de imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico. O mandibular está situado na face interna do ramo da mandíbula e apresenta variações anatômicas de indivíduo para indivíduo, tanto em tamanho quanto em localização. Essa estrutura representa a entrada para o canal mandibular, sendo através do forame que penetram vasos e também o nervo alveolar inferior. A posição do forame mandibular é variável no aspecto medial do ramo mandibular, sendo sua localização cercada por dificuldades e divergências. O forame mandibular é um ponto de referência útil para o planejamento de intervenções cirúrgicas na região do ramo da mandíbula. O conhecimento da sua localização evita lesões do nervo alveolar inferior em procedimentos cirúrgicos e auxilia no correto posicionamento da agulha para o bloqueio anestésico do NAI. O presente estudo teve como objetivo determinar, em imagens de tomografia computadorizada de feixe cônico de indivíduos da zona da Mata Mineira, Minas Gerais, Brasil, a localização do forame mandibular no ramo da mandíbula, relacionando-a ao sexo e à idade dos participantes, de modo a estabelecer zonas seguras para o bloqueio do NAI e cirurgias do ramo mandibular. Para isso, inicialmente foi avaliado um total de 1.200 exames de TCFC, dos quais 482 atenderam aos critérios de inclusão. Este estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF, sob o parecer número 3.065.704. Os exames selecionados foram divididos em 4 grupos. O grupo G1, indivíduos com idade entre 20 e 30 anos, G2, indivíduos com idade entre 31 e 40 anos, G3, indivíduos com idade entre 41 e 50 anos, e G4, indivíduos com idade entre 51 e 60 anos. Para a avaliação da localização do forame mandibular, foi aplicada a metodologia proposta por Al-Shayab 2018. Para isso, foi utilizada a reconstrução panorâmica das imagens de TCFC, gerada por um corte axial que passava pelos forames bilateralmente. Neste corte panorâmico selecionado, foram definidos 5 pontos: o ponto A, ponto P, IM, MB e O. Além disso, foi traçada uma linha tangenciando o plano oclusal do primeiro molar inferior. Após a definição dos pontos, foram mensuradas as distâncias entre cada ponto e o forame mandibular. Para comparar as medidas realizadas entre os sexos, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, e entre as faixas etárias foi aplicado o teste de Kruskal-Wallis. A tabela número 2 mostra a comparação entre os sexos e as faixas etárias para cada uma das medidas avaliadas. Em relação ao sexo, independente da faixa etária, todas as medidas foram superiores para o sexo masculino, sendo que para a maioria delas a diferença foi estatisticamente significativa. Em relação à idade, para a medida AFM, não existiu diferença significativa entre as faixas etárias. Para as medidas PFM e IMFM, os menores valores foram observados para os indivíduos pertencentes à maior faixa etária. Para a medida BM-FM, houve diferença significativa apenas para o sexo feminino, em que os maiores valores foram observados para a faixa etária mais jovem. Para a medida OFM, houve diferença significativa apenas para o sexo masculino, em que os maiores valores também foram observados para a faixa etária mais jovem. Após a aplicação da metodologia e interpretação dos resultados, foi concluído que, em relação ao sexo, independente da faixa etária, todas as medidas foram superiores para o sexo masculino. A medida AFM foi a única que não apresentou diferença significativa entre as faixas etárias. As demais medidas mostraram uma relação inversamente proporcional com a idade, ou seja, quanto maior a faixa etária, menores os valores observados. A tomografia computadorizada de feixe cônico foi capaz de fornecer dados precisos e reprodutíveis sobre a localização do forame mandibular. A seguir,
as referências utilizadas neste trabalho.